Olá, sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, participantes desse blog franciscano que procura buscar o espírito de São Francisco nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 14º encontro. Nos encontros anteriores, os últimos principalmente, nós vimos que o maior feito de São Francisco foi de ele converter-se pela graça do Evangelho. A conversão de São Francisco é o maior dos feitos, dos atos de sua vida. Se ele não tivesse se convertido, nós não teríamos o São Francisco, não teríamos as ordens franciscanas. Hoje, nós vamos ver o primeiro fruto dessa graça. Poderíamos chamá-lo de querigma franciscano, isto é, a irrupção no mundo de então até o dia de hoje, daquele vigor originário da graça, daqueles encontros marcantes que Francisco teve com Jesus Cristo, crucificado, e depois com o seu Evangelho do envio dos apóstolos. Comecemos então ouvindo este testemunho da legenda dos três companheiros, entre aspas, tornando-se conhecida de muitos a verdade de tão simples doutrina, bem como da vida do bem-aventurado Francisco, após 2 anos de sua conversão, alguns homens, por seu exemplo, começaram a animar-se para a penitência e, abandonando todas as coisas, a unir-se a ele pelo hábito e pela vida. Até aqui a citação. Quando nós lemos essa passagem e outras, nos admira e impressiona a semelhança entre o início da vida pública de Jesus Cristo e o início da vida apostólica de Francisco. E também nos admira a semelhança entre como surgiu a igreja primitiva e como surgiram as ordens de São Francisco. Assim como outrora as pessoas se encantavam com Jesus, com suas obras e pregação, e se decidiam a segui-lo, assim como muitos se sentiam tocados com o testemunho vivido e testemunhado pelos apóstolos, e se convertiam ao Evangelho e faziam nascer a igreja, agora tudo isso se repete com São Francisco. Francisco atrai, cativa, empolga. Muitas pessoas, ao vê-lo, ao ouvi-lo, desejam e se dispõem a segui-lo, dando início, assim, a uma nova ordem na igreja. Assim, depois de 2 anos, aquela maneira de viver a vida evangélica apostólica de Francisco começou a tocar o coração das pessoas que se uniram a ele, diz a legenda, pelo hábito e pela vida. Pelo hábito significa não apenas pela roupa, pelo calçado, pelos costumes e atitudes, orações, mas principalmente significa pelo espírito, pela inspiração originária. A alma, o espírito de Francisco mudou. Então, o primeiro atingido por essa doutrina e essa forma de vida foi um tal de Bernardo de Quintavalle, um homem sábio, nobre e rico. De repente, ele se depara com Francisco, se encanta com a constância e o fervor dele no serviço a Deus, admira
seu grande trabalho na reconstrução das igrejas, bem como, agora, a vida áspera, dura que ele leva. Antes, no mundo, ele vivera folgadamente. Agora, Bernardo admira a grande alegria com que Francisco realiza tudo isso. Uma alegria diferente, serena, recolhida, liberta dos prazeres do mundo. Ele percebe, então, que há em Francisco uma outra sabedoria, bem mais sábia, uma outra riqueza bem mais rica e outra nobreza bem mais nobre que aquelas que ele cultivava, ele, Bernardo, cultivava. Bernardo, então, decide e propõe em seu coração unir-se firmemente a Francisco, também ele, pela vida e pelo hábito. Naquela mesma ocasião, outro cidadão de Assis, de nome Pedro, também ele se deixa cativar pelo exemplo de Francisco e decide associar-se a ele. E então, ao acolhê-los, Francisco disse-lhes: amanhã de manhã, bem cedo, nós iremos à igreja e, pelo livro dos Evangelhos, vamos conhecer como o Senhor ensinou seus discípulos. Assim, no dia seguinte, foram à igreja. E porque eram simples, pediram devotamente a Deus, antes de abrir o livro, que na primeira abertura do livro se dignasse mostrar-lhes qual era a sua vontade. Terminada a oração, o bem-aventurado Francisco, tomando o livro fechado e de joelhos, abriu-o por 3 vezes diante do altar. E coisa admirável, nas 3 vezes apareceu sempre o mesmo discurso de Jesus aos apóstolos que nós vimos acima, que se trata do discurso de Jesus enviando os apóstolos pelo mundo para levar o seu evangelho. Então Francisco, depois de ler essas 3 passagens, exclama: meus irmãos, esta é a nossa vida, esta é a nossa regra, a vida e a regra de todos aqueles que quiserem juntar-se à nossa companhia. Em outras palavras, seguir Jesus Cristo crucificado, no modo de viver dos apóstolos, enviados pelo mundo para pregar a boa nova, anunciar e testemunhar o novo céu e a nova terra, através até mesmo do martírio, e não só das palavras, eis a alma, o corpo, o espírito, a conduta, a vida e a regra da nova ordem. Por isso, Francisco, a exemplo de Jesus aos apóstolos, ordena a estes seus 2 discípulos e a todos nós: e depois realizai tudo e plenamente como ouvistes. E o que fez Bernardo e Pedro? Fizeram o seguinte: venderam todos os seus bens, distribuíram tudo aos pobres e receberam o hábito que o santo um pouco antes se havia feito. E a partir daquela hora, viveram juntos com ele a forma do santo evangelho que a eles o Senhor lhe havia mostrado. Estava então assim, renascendo na igreja, através de São Francisco e de todos aqueles primitivos frades, a forma de vida, a ordem dos apóstolos, a igreja antiga, originária, primitiva e mãe de todas as igrejas cristãs. Agora, sob o título de Ordem, Fraternidade, Ordem dos Irmãos Menores, que hoje é conhecida como Ordem dos Frades Menores.
Então, a primeira ordem nasceu assim, como nasceu a igreja. Pouco tempo depois, Clara e outras jovens de Assis, vendo o que estava acontecendo com Francisco, com aqueles frades, decidem também elas abandonar o mundo para viver a mesma vida, a mesma regra de Francisco. Estava assim nascendo, dentro e a partir daquela primeira, a segunda ordem franciscana, a ordem das Clarissas. Ao mesmo tempo, e de modo semelhante, também homens e mulheres casados, não podendo desligar-se da lei do matrimônio, de acordo com os salutares conselhos dos irmãos, entregavam-se a uma penitência mais rigorosa em seus próprios lares, em suas casas. Então, homens, mulheres casados, solteiros, que não podiam deixar o mundo, também quiseram viver como Francisco vivia, entregando-se a uma vida de penitência, de amor aos pobres e entre si, e dava assim, nascia assim a terceira ordem. Vem então esta bela conclusão, entre aspas, e assim, por meio do bem-aventurado Francisco, perfeito adorador da Santíssima Trindade, a Igreja de Deus é renovada através de 3 ordens, como prefigurou a precedente reparação das 3 igrejas. Cada uma dessas 3 ordens foi confirmada a seu tempo pelo Santo Pontífice, o Papa. Eis, meus irmãos, minhas irmãs, o primeiro fruto da conversão de São Francisco. É o nascimento de 3 ordens que, no seu modo de viver, era semelhante, muito semelhante, à igreja primitiva.